Oi, eu sou a Carol e esse é uma videoaula sobre a embriogênese, que são as etapas do desenvolvimento embrionário. Componente curricular seria Biologia Celular 2, mas essa videoaula é na matéria de prática de ensino. Então, depois que ocorre a fecundação, a gente tem uma única célula que ela se chama zigoto. O zigoto, ele tem mais ou menos 9 horas de vida, né? Vou mostrar ele para vocês aqui. Aqui é o zigoto. Aqui é o núcleo da mãe e aqui seria o núcleo do pai. O zigoto, ele tem mais ou menos 9 horas de vida, né? E cada núcleo desses é chamado pré-núcleo. Esses núcleos, eles vão se formar e formar somente um núcleo. Depois que ele forma somente um núcleo, aqui tá só um núcleo e aqui são 2 núcleos, ele vai começar a se dividir. Ele vai sofrer uma fase que se chama fase de segmentação. Nessa fase, o zigoto, né, que é uma célula, eles vão se dividindo, ó. Aqui tem 4, aqui tem mais, tipo, vai se dividindo. Depois que ele vai se dividindo, ele chega na fase da mórula. A mórula é muitas células juntos. Essas células já são chamadas de blastômeros, então. Essas células, elas não sabem o que elas vão ser. Então, como elas não têm definido no DNA o que elas vão ser, elas são conhecidas como células-tronco. Nessa etapa do desenvolvimento embrionário, são feitas as pesquisas embrionárias. E eles não são feitos, claro, né, no útero, eles são feitos em laboratório, né, gerado lá o zigoto, tudo quando chega na fase da mórula, são usados essas células chamadas blastômeros que são usadas nas pesquisas. Depois da mórula, ela formaria o embrião, mas a mórula, ela pode se dividir em duas. Quando a mórula se divide em duas, a gente tem os gêmeos siameses, né? Pode ter os gêmeos siameses. O que acontece? É quando a mórula, ela não se divide por completo. Ela fica meia ligada de alguma forma. Então, os bebês ficam ligados. Mas se isso ocorre tudo bem, a gente conhece como gêmeos univitelinos, que são gêmeos idênticos. A única coisa que muda nos gêmeos idênticos é a íris do olho e a impressão digital. O DNA é igual. Depois da fase da mórula, a gente tem a fase da blástula, que ela consiste em 128 células que formam uma camada esférica entre a cavidade central, que é cheia de líquido. Aqui eu vou mostrar uma imagem. Aqui é a blástula. Ela é como uma bolinha oca. E esse espaço que está em branco, né? Essa imagem seria ela cortada ao meio. Ela oca por dentro, que seria o blastocele. O blastocele, ele vai formar a glástula, que essa camada aqui, ela vai começar a invaginal, ela vai começar a entrar para dentro. Depois que ela entra para dentro, ela forma ectoderme, arquêntero, blastóporo e endoderme, que são as partes do corpo que irão ser formadas. Depois vem a fase da neurula. A fase da neurula, ela é um desenvolvimento que pode ser que dê muita problema, né? 8ª semana de gestação. É uma fase bem complicada ali do início da gravidez. E o tubo neural é o que a gente viu antes. Aqui, ó. Aqui são as partes, né? A endoderme e ectoderme. E aqui vai se formar o tubo neural. Aqui, ó. O tubo neural, ele está se formando. Esse tubo neural, ele se formou correto. Aqui é quando ele não forma correto. Olha aqui, ó, ele desgrudou. Aqui ele não ficou correto. Então, tem um problema que é a ancefalia. Desculpa pelas imagens fortes. É que eu queria mostrar para vocês realmente o que acontece. Geralmente, o bebê que tem essa doença, né, ancefalia, não sobrevive. Até tem cirurgias para correção, mas não é recomendado, né, que siga adiante, porque essa pessoa ela não vai ter uma vida normal, ela vai ter vários problemas. E aqui tem o calendário do período fetal, né? O zigoto, aqui é a idade do embrião.
Aqui os membros que são formados, né? O coração, membros superiores, os olhos são um dos últimos, né? Dentes também, a genitália também é um dos últimos, né? Ali que são mais demorados, né? Claro, começa a ser formado ali na 16ª semana. Mas, por isso, né? Já consegue ver se é menino ou menina, né? Então aqui também tem uma imagem um pouquinho maior do que é feito, ó. O tubo neural, ele pode ser nessa fase aqui, entre a terceira aqui, ó, e 16ª semana. É um problema bem grave, é um problema muito triste, só que infelizmente isso acontece. Se vocês quiserem, aqui tem bem direitinho todas as etapas, é muito interessante. Aqui também tem mais detalhadinho, ó. Aqui é a divisão do zigoto, a fase da mórula, que a fase da mórula, quando é dividida em dois, forma os gêmeos idênticos. E seria isso daí. Agradeço muito pela atenção. E aqui está a bibliografia.